repetir. Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. Nós estamos hoje aqui com mais uma história de uma pessoa que faz acontecer na indústria, que está ali nos bastidores entregando qualidade, resiliência, uma história de sucesso. Eu tenho certeza que vai inspirar você na sua trajetória aí, pessoal e profissional. É o Fernando Moraes, uma pessoa que conhece a indústria de embalagens de ponta a ponta, desde o chão de fábrica, supply chain, comercial, gerente de produção. E eu queria começar ali fazendo a nossa pergunta, quebra-gelo. Quem que é o Fernando Moraes na fila do pão? Primeiramente, Richard, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, um prazer imenso estar participando aqui com vocês. E falar do Fernando gera assim, um certo desconforto falarmos de nós mesmos. Não é fácil. Mas vamos lá, eu quero começar falando da minha origem mesmo, relembrando até um pouco da minha infância. Eu tenho uma família maravilhosa. Meus pais, o Benedito e a Maria de Lourdes, são pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, continuam me ensinando. Sou muito grato a Deus por ter os pais que eu tenho. E tenho um irmão também, o Jonas. Sou casado com a Bruna e sou pai da Micaela, uma princesa de 9 anos. E como o podcast está voltado aqui para falar muito da trajetória profissional, eu devo muito ao meu pai, que a primeira lembrança que eu tenho, assim, que remete para um aprendizado profissional, é de quando eu tinha uns 9 anos, 9 para 10 no máximo. Eu lembro que eu estava na 4ª série e foi a primeira vez que eu precisei de dinheiro. Me lembro disso, eu queria dinheiro. E aí cheguei pro meu pai e falei: pai, a menina mais bonita da escola me convidou para o aniversário. Eu gosto dela e quero dar um presente bacana. Eu preciso comprar uma boneca Barbie. Isso daí eu tô falando pra você, assim, olha, puxando na memória aqui, lá 1994, mais ou menos, quando eu tinha 9 anos, né? E aí consegui convencer meu pai, né? Que era uma coisa importante pra mim. Meu pai me ajudou, só que ele falou, ele negociou comigo, né? Falou: eu não vou te dar o dinheiro. Você vai ganhar esse dinheiro. Que legal. Tá aqui o que você tem que fazer: lavar o carro tantas vezes, ajudar a sua mãe nas tarefas de casa. Eu tive que lavar banheiro para ganhar esse dinheiro. Mal a garota sabe disso. Ela nem imagina. Aí consegui o dinheiro, comprei o presente da menina. Só que com 9 anos eu já aprendi que a gente ganha o dinheiro, não pode cair do céu. Se cair do céu, alguma coisa vai dar errado. Sim. E isso foi uma lição muito importante para mim, uma lição que eu aplico hoje com a minha filha. Obviamente, ela tem uma mesadinha dela, mas ela tem que me entregar notas boas. Isso aí. E você me mostrou ali, é só 9 e 10. Tem que mandar bem no inglês e tudo mais, porque tô tentando moldar a Micaela do futuro já, isso, né? Aí. Então isso eu tenho em mente, que foi um grande primeiro passo, assim, que contribuiu para essa resiliência que eu desenvolvi ao longo do tempo. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo também. Com 12 anos eu já tinha um salário mínimo lá, de algumas coisas que eu ajudava meu pai, com as coisas que ele fazia em casa. E comecei profissionalmente mesmo, com carteira assinada também, com 16 anos, porque na cidade de Mogi Guaçu tinha um programa para menor aprendiz, e consegui passar. Era extremamente concorrido. Não sei exatamente dizer para você lá quantas pessoas por vaga. E naquela época nem podia registrar com 15. Não podia. 16 é a idade... Tinha que fazer esse curso de preparação para o mercado de trabalho. Foram 2 cursos que eu fiz, um no Senac e o outro era do Camp. Que legal. E teve estação de vivências. A minha estação de vivências foi em um supermercado. Eu trabalhei por 1 mês em um supermercado sem ganhar nada, só para aprender o que era hierarquia dentro de um ambiente profissional. Depois tive que fazer isso daí com menos de 16 anos. Tive que fazer 1 mês de tiro de guerra, formatura no tiro de guerra, tudo. E isso tudo contribuiu para uma resiliência diferenciada desde muito novo. E com 16 anos comecei com carteira assinada e menor aprendiz
na prefeitura de Estiva Gerbi, na prefeitura municipal de Estiva Gerbi, e depois fui para uma imobiliária, trabalhei 1 ano nessa imobiliária, consegui, com um garoto de 18 anos, eu consegui inovar numa imobiliária. Sério? Uma inovação lá, que para a época recebi elogios, né? Estiva é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece. E aí tinha um proprietário de imóveis lá que tinha muitos imóveis naquela cidade. E aí, num contrato de locação, tem lá uma multa caso a pessoa não cumpra o contrato de 1 ano, de 2 anos que você estipula lá. E aí, muitas pessoas cancelavam o contrato antes do tempo e, como conheciam o proprietário, ligava para o proprietário e falava: vou sair do imóvel, o senhor perdoa a multa? Aí o proprietário perdoava. E quem tomava prejuízo era a imobiliária também, porque a imobiliária teria ali 20% daquela multa. E aí o que eu fiz lá? Coloquei no contrato que se o proprietário optasse por dar o perdão da multa, a imobiliária precisaria receber a porcentagem dela que legal. Da mesma maneira. E aí o inquilino ficava feliz do mesmo jeito. Sim. Ao invés de pagar 100%, pago 20%, 10% ali legal, na negociação. Cara. E aí uma outra coisa que eu fiz também, que eu copiei de uma entidade educacional na época, o Colégio São Francisco, na época eu fazia um curso técnico lá, tinha o valor da mensalidade era R$300. Você pagou pontualmente a mensalidade, você ganha um desconto de R$50. Eu levei isso para os contratos da imobiliária. Que legal. Então o valor do aluguel era R$500, só que eu registrava o valor do aluguel em 550. E aí colocava uma cláusula de pontualidade. Se a pessoa pagasse o aluguel pontualmente, ela pagaria só os R$500. Porque eu não podia colocar uma multa de R$50 caso a pessoa atrasasse. Mas eu podia colocar um desconto de pontualidade. Sim. E aí virou uma coisa boa para a imobiliária. Quando o inquilino atrasava o aluguel, para a gente era melhor. Porque eu pagava o inquilino na data correta e pagava o proprietário na data correta. Se o inquilino atrasasse, a imobiliária ganhava comissão, mais esse valor do inquilino não ter cumprido a pontualidade. Com 18 anos já consegui ter essa ideia, levei para a imobiliária, foi muito bacana. E com 18 anos eu recebi uma oportunidade de entrar na indústria. Foi quando eu comecei minha carreira no mundo do plástico. Com 18 anos, na Pac7, isso em 2004. E chão de fábrica, operador de máquina. Comecei minha carreira lá na Pac7, né? E gostei, me apaixonei pelo plástico. Processo de extrusão do plástico, produção de stretch, produção de shrink. Foi muito bacana. E olhava para as pessoas que tinham os cargos maiores, cargos melhores, salários maiores. E falei, quero chegar nesses cargos aí também. E fui atrás do que eu precisava fazer. Me formei em gestão industrial, aí depois que eu tive uma oportunidade como supervisor de qualidade lá, fui atrás de um MBA, e assim fui subindo alguns degraus. Como que foi a minha carreira lá? Entrei em 2004, chão de fábrica, subi alguns degraus lá, líder de turno, encarregado de turno e tudo mais. Em 2008 foi o meu primeiro cargo de expressão lá. Tive a oportunidade de ser o supervisor de qualidade da Pac7. E isso durou de 2008 até 2013. Foram 5 anos exercendo esse cargo. Aí a empresa precisou desenvolver uma área de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Eu que assumi essa área também. Fiquei 5 anos como coordenador de P&D da Pac7. E em 2017 eu realizei um sonho. Foi o meu primeiro cargo de gerente. Recebi a oportunidade de ser o gerente de qualidade da empresa. Também como já era a minha formação, tinha passado por 5 anos de experiência numa cadeira de supervisor de qualidade, P&D também, muita pesquisa, projetos e tudo mais. Então, fui muito preparado para esse cargo. Consegui bons resultados também, implementar metodologias que melhoraram a eficiência de qualidade da empresa. E com cerca de 1 ano após essa promoção para gerente de qualidade, recebi outra promoção. Fui ser o gerente de produção
de uma das plantas da Pac7 na época em Bom Jardim, interior do Rio de Janeiro. E fui o gerente de produção dessa planta e lá eu consegui um dos melhores kaizens da minha carreira. Consegui aumentar a produção do segmento de shrink em 39%. Uau! Isso daí me abriram portas na empresa, me fez ser reconhecido pelos donos da empresa, o que foi feito lá, quiseram entender de perto. E trabalho duro, metodologia, tudo que a gente aprende no mundo acadêmico, quando a gente leva para o chão de fábrica de uma maneira assertiva, você reduzindo os problemas de manutenção, melhorando os indicadores, né, de MTTR, MTBF, fazendo manutenções preventivas, tirando o máximo de potencial das pessoas, isso tudo promoveu esse resultado de 39%. Uau. E aí eu fiquei cobiçado por outras empresas do grupo, né? Foi quando eu recebi o convite para ser o gerente de uma empresa que estava sendo inaugurada em Manaus, a Ruberon. Fui para Manaus em 2019, ser o gerente de produção dessa empresa. Tinha projetos lá que iam durar 1 ano para implementação. A gente conseguiu antecipar, implementar em 9 meses. Antecipamos consideravelmente a implementação. Mas nessa empresa eu fiquei 1 ano na Ruberon, também com resultados sólidos e tudo mais. Só que a Pac7 sentiu minha falta e me convidaram para voltar como gerente de produção corporativo. Aí eu passei a ser o gerente de produção de 2 empresas, em Mogi Guaçu, que é a matriz, e em Manaus, que era uma filial também. E aí foram uns 2 anos ali também, trabalhando duro, entregando resultados. E aí foi até uma promoção que eu me surpreendi depois. Aí eu consegui, com muito trabalho, dedicação, receber a oportunidade de ser o diretor de operações da empresa. E isso daí também foi um momento de muita comemoração para mim, que eu me senti muito reconhecido. A empresa tinha feito um movimento ali onde ela não tinha mais um diretor industrial, ficou por algum tempo assim, eu tomando conta, mas como gerente. E numa reestruturação da empresa viram a necessidade de um diretor e me deram essa oportunidade. E aí também consegui fazer um excelente trabalho, atingindo metas, entregando resultados, superando expectativas. E aí mais uma surpresa. No finalzinho de 2023, a empresa estava alguns meses já procurando um diretor comercial no mercado. E não é fácil achar. Não encontraram uma posição estratégica, uma posição que exige uma pessoa de muita confiança. E aí eu fui convidado a mudar drasticamente de carreira. E me convidaram para ser o diretor comercial. Tem um porquê também, né? Eu sempre gostei de fazer mais do que eu ganho para fazer. Eu era o diretor de operações da empresa, o diretor industrial, só que pelo networking sempre caía um cliente na frente. Aí pingava uma oportunidade de fazer uma venda, eu não era comercial, mas eu fazia uma venda, fazia outra venda, aí foram notando isso, né? E aí quando precisou de um diretor comercial, pensaram em mim, sugeriram o meu nome, perguntaram se eu toparia e como eu não arrego para desafios, eu gosto de encarar, fui para cima, obviamente. Fui atrás de uma especialização, um MBA na FGV, para trazer essa parte acadêmica, esse know-how acadêmico para virar prática depois. Como diretor comercial lá, o meu maior feito foi o faturamento recorde. O faturamento recorde da empresa é meu. Que bacana. Em 2024, que foi um ano inteiro da minha gestão, EBITDA acima da expectativa, margem de contribuição, margem de lucro acima da expectativa também, e a cereja do bolo é o recorde de faturamento, que eu sei que não vai ser, um número bem expressivo, bem acima do faturamento médio da empresa até hoje, então acho que vai demorar um pouco para que consigam quebrar esse recorde meu, e fico muito feliz em bater recordes, né? Resultado. E implementei lá também uma ferramenta que eu aprendi na FGV, adaptei um pouco com a necessidade da empresa, um farol de recorrência. Implementei um farol de recorrência lá que trouxe, assim,
tem até hoje, com certeza, levado muitos resultados para a empresa, né? Porque eu saí de lá, mas a ferramenta ficou. Ficou a cultura. E exatamente. Que bacana. Você sabe que nada é por acaso. E primeiro que, assim, que me chama muita atenção é a educação que seus pais te deram. E se seu pai lá atrás talvez tivesse te dado a Barbie, para você seria muito mais fácil, mas talvez você não teria resiliência. Você não seria um cara que gosta de desafios, que corre atrás de metas, que corre atrás de se especializar, que corre atrás, faz acontecer. Sim. Talvez você seria mais um, estaria ali na média, né? Com certeza. Mas eu acredito que isso, as histórias de educação familiar molda. A gente sempre comenta em casa, assim, a figura paterna e a materna, ambas têm a sua grande importância na educação de um filho. E muitas vezes a gente é duro dar um não para um filho nosso, mas é naquele não que a gente educa. E que se a gente ceder a chantagens, a manha, a gente só vai ensinar o nosso filho a ser crianças mimadas, né? Que se tornarão adultos mimados. E muito legal isso. Fico muito feliz de ver como a família acaba moldando o caráter das pessoas, sabe? E hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas ficam esperando com que a escola eduque, que a escola dê caráter. Não, pera lá, a escola tem o papel dela, mas a família tem que entrar com outro. Com certeza. E o que me chama muita atenção, e tomei nota aqui, eu já trabalhei também em indústria, e sei que você ter uma meta ali de aumentar 10, 15% da produção em um ano já é um senhor desafio, e você conseguir 39% é um tamanho de um feito. Então, muito legal, fico impressionado de me conectar e conhecer pessoas como você. E eu sei o quanto que essa indústria de embalagem é técnica, exigente, é milimétrico, tudo bem nos mínimos detalhes. Eu queria saber para você como que é ser gerente de produção numa indústria tão exigente assim. Sim, complementando, né, terminei a minha fase na Pac 7, diretor comercial lá, e aceitei um outro desafio agora, que é na Packing Group, e tendo que me mudar de cidade, lá em Três Rios agora, interior do Rio de Janeiro, na Packing Group, e lá agora eu assumi um desafio de gestão de produção de filme stretch lá. A Packing Group é a maior empresa da América Latina do segmento de plástico. Uau. Do segmento de stretch. Renomada mundialmente, tem unidade na Espanha também, distribui filme para praticamente toda a Europa. Eles têm? No Brasil são 10 unidades. Uau. São 10, nem vou me lembrar de todas. Sim, né? Mas para quem tiver curiosidade, o site Packing Group, lá tem todas as unidades, capacidade produtiva, contatos comerciais e tudo mais. Para quem não conhece, é uma empresa que vale muito a pena vocês conhecerem, porque tem um nível de qualidade extremamente diferenciado. Eu venho de uma escola, né, que a gente tinha que fazer a formulação ali no básico mesmo e ir dando upgrade na formulação conforme a necessidade do cliente. O cliente reclamava que o filme estava rompendo ou que precisava de uma melhoria, aí você ia enriquecendo a formulação. Na Packing Group é o contrário. Lá eles já têm a régua lá em cima, entregam um stretch de extrema qualidade, de altíssima qualidade mesmo, surpreende. A metodologia de trabalho deles é surpreendente. Obviamente, estou lá para contribuir com o meu know-how, implementar coisas que eles ainda não implementaram, mas já está sendo uma fase de muito aprendizado também. Então, packinggroup.com.br, você vai se surpreender aí com o tamanho da empresa. E é um desafio enorme, né? Imagina, lá agora eu tenho que tomar conta da produção de no mínimo 3.000 toneladas de stretch todo mês. Nossa, 3.000 toneladas. Isso é só de uma unidade que eu estou gerenciando. E não é fácil, são muitos desafios, né? Desafios culturais, desafios de mão de obra. Todas as empresas hoje estão enfrentando uma dificuldade muito grande na retenção de pessoas, né? Sim. Existe um turnover muito grande aí. Em geral. Lá não é diferente. O desinteresse em construir carreira nas empresas é comum hoje. Eu entrei
na Pac 7, lá, como citei, com 18 anos. Passei, tirando essa ida e volta minha, nesse período que eu comentei aqui, foram 20 anos na mesma empresa. E aí saí dessa empresa agora, tô indo, dando continuidade no mesmo segmento. Então as pessoas se apaixonarem pelo que elas fazem, tá cada vez mais raro, cada vez mais difícil. E isso é o que fez a diferença na minha carreira. Então, as pessoas são muito imediatistas. Eu, para conseguir o meu primeiro cargo de gerente na empresa, foram muitos anos lá suando a camisa. E às vezes uma pessoa recém-formada, mesmo que... Ele quer ser chefe. Isso, eu quero chegar na empresa e já ser o gerente de tal área. E a pessoa esquece que para construir um alicerce sólido, ela precisa aprender na base, que é o maior diferencial meu. Sem hoje. Dúvida. Eu, como gerente de produção de máquinas de ponta, de alta tecnologia, eu consigo saber se um operador está me falando uma besteira ou não. Por quê? Já fui um operador de máquina. Exatamente. Então ele fala, não dá para fazer essa limpeza na máquina. Eu falo, eu sei que dá, porque eu já limpei tal coisa na máquina. Vamos lá que eu te ensino, eu te dou uma ideia. Diferente do gerente que aprendeu só a gestão acadêmica, só aquele know-how. Então, o que vai preparar a pessoa de fato para ser um gestor diferenciado é a base, é o alicerce ali de ter aprendido bagagem, o básico mesmo, entendeu? Então, eu aprendi o básico e hoje eu consigo fazer o estratégico com excelência por esse motivo. Cara, e que me chama muita atenção que você transitou já por muitas áreas, né? Até notei aqui produção, operação, comercial, manutenção, supply chain. Como que você equilibra tantas frentes assim sem perder a visão estratégica? Então, eu sempre fui um profissional que sempre se dedicou em fazer mais do que ganhar para fazer. Eu sempre tive curiosidade de aprender do outro setor, de ir lá, dar alguma ideia. E isso foi me abrindo portas, né? Por exemplo, eu tenho um curso técnico em mecatrônica, mas nunca atuei diretamente na área de manutenção. Mas eu sei quais são os indicadores importantes da área de manutenção, um MTTR, um MTBF. Eu sei o que são os equipamentos de uma máquina, uma extrusora, por exemplo, ela tem um redutor, rosca, canhão, matriz, zonas de temperatura, Caramba. resistências... nos bobinadores ali, as válvulas de ar, os inversores. Então, tudo isso, a minha curiosidade promoveu isso. Então, e por mais que você ache que você não precise saber, quando você precisa pensar de maneira estratégica, aquele conhecimento básico te ajuda a pensar de maneira estratégica. Escolher ali os spare parts que você precisa ter na fábrica, você precisa saber o que eu tenho que ter na fábrica que eu não compro da noite pro dia. Por exemplo, teve na empresa anterior que eu trabalhei, a gente tinha uma máquina italiana que tinha uns inversores que só tinha na Itália. Se queimasse um inversor daquele, imagina, ter que atravessar um oceano. De navio ainda. E o tempo de entrega desse inversor, talvez o fornecedor não tivesse a pronta entrega e tudo mais. Então, o que eu fazia? Eu tinha inversores reserva no almoxarifado. Que são equipamentos caríssimos, 200, 300 mil reais. Tem inversores que a gente nunca usou. Ficou no almoxarifado lá sem uso, porque não queimou o que estava na máquina. Mas e se queimasse? Então, tinha que pensar de maneira preventiva. Para dar sorte pro azar, né? Exatamente. Então, isso daí, quando você se aprofunda no conhecimento técnico, daquilo que eu não precisava saber disso no detalhe. Só que sabendo disso no detalhe, eu sabia pensar de maneira preventiva. Por isso que a gente consegue um aumento de produção. Você pensa na frente. Tal equipamento na máquina, né? Tal equipamento na máquina, se quebrar, eu corro o risco de ficar 10 dias parado. 10 dias parado é um impacto gigantesco no faturamento. Então, para eu não correr esse risco, eu preciso de uma peça reserva. E por aí vai. Então, é uma área que eu sempre atuei indiretamente, mas consegui trazer resultados. Por quê? Pensando à frente. E a área de supply, eu nunca fui comprador na empresa, mas eu sempre negociei resinas, negociei com o fornecedor, aí entregava tudo pronto para o comprador. Falava, tá aqui a minha negociação, etc e tal, prazo de entrega,
fecha o pedido por questão de compliance, que não era, Uhum. a minha área Sim. mesmo, diretamente, só que eu já dava tudo pronto. Tinha regras lá que precisava de 3 fornecedores, já entregava Os 3. os 3 orçamentos ali, preciso disso o quanto antes. Se você vai seguir a regra normal, o fluxo normal do jogo, você fica sujeito à burocracia que é normal. Sim, Eu sim. sempre gostei de quebrar essas burocracias aí para ter mais agilidade. Então, fazia o trabalho do outro porque eu sabia que isso ia me Sim. render em agilidade. Sempre legal, gostei cara. de trabalhar fora do meu quadrado, ajudando, dando suporte, até por isso que vieram grandes oportunidades para mim. Eu sempre eu olhava para o meu superior. Tive um diretor industrial por muito tempo, o Marcos Bueno, é um dos principais mentores da minha carreira. Aprendi muito com ele, devo muito a ele da minha carreira, dos resultados e das coisas que eu aprendi. E o que eu ficava de olho? Ele era um dos donos da Pax 7 e era o diretor industrial. Eu ficava vendo o que acabava com o dia dele, o que acabava com o final de semana dele, e ia lá fazia o serviço para ele. Da hora, Eu tinha isso em mente, falava, ele precisa trabalhar menos. Para ele trabalhar menos, eu tinha que aprender alguma coisa que ele fazia. E na parte de programação, de formulação, programação de compra de resina, que ele que era o responsável por passar a lista de compras de resinas e coisas grandes. A gente está falando de 4 mil, 5 mil toneladas mês de compra, todas compras internacionais. E ele que tinha que projetar o mês de formulação e passar para a equipe de supply. E eu aprendi a fazer isso. Começava a fazer isso. E por que eu aprendi a fazer isso também? Porque ele me chamava na sala para validar o que ele tinha feito. A gente ficava umas 3, 4 horas na sala. Daí eu pensei, não posso ficar 4 horas para mim, uma vez por semana, acaba com o meu dia na gestão de produção. Na época eu era o gerente de produção da Pax 7. E aí eu não queria ficar 4 horas numa sala com ele. Então o que eu fazia? Eu fazia o trabalho antes dele. Eu sabia o que ele ia me pedir, já deixava feito. E aí ele me chamava, eu falava, Marcos, já fiz tal trabalho, tá aqui a minha sugestão de compras. Aí eu falava, mas como assim, tá pronto já? O senhor precisa validar, conferir. Aí ele olhava, tá tudo certinho. E aquelas 4 horas se transformaram em 30 minutos. Aí o gerente de compras da época até me agradecia, porque ele passava por esse tempo todo de olhar linha a linha do que ia ser comprado. Eu entregava pronto, o Marcos validava. Então aprendi a fazer um trabalho dele por opção minha. Eu quis aprender e consequentemente, amenizei o tempo que ele tinha que dedicar a isso. E até por isso que quando surgiu a oportunidade, a necessidade de um diretor industrial na empresa, quando o Marcos saiu, veio para mim, porque inevitavelmente eu fiz o trabalho de diretor antes de ser um diretor, entendeu? Então é uma dica que eu deixo para os profissionais aí. A gente precisa fazer mais do que o que a gente ganha para fazer. Se eu estou fazendo só aquilo que eu ganho para fazer, é o que a empresa espera. Para eu não ser demitido, mas não para ser promovido. Então, fazer mais sempre. E você sabe que eu acho que isso, cara, é uma lição para essa geração que está chegando aí. É o que você estava comentando, as pessoas chegam na empresa em 6 meses já quer ser chefe. E o verdadeiro líder, ele já age como líder antes de ter cargo de liderança. É o que você está falando. Perfeito. Você sabe que se você não joga xadrez, eu aconselharia você jogar. Eu jogo. Tá explicado, eu também jogo. Vou ensinar minha filha. Minha filha hoje, olha que coincidência, hoje a minha filha perguntou se eu jogo xadrez. É mesmo? E ela vai querer aprender. Porque assim, o xadrez você tem que estar já 2, 3 jogadas já pensando. Exatamente. Você tem que estar sempre com o pensamento lá na frente. E querendo ou não, te ajuda a dar bagagem pro dia a dia. E eu gostei muito disso, cara. E você realmente é uma pessoa que inspira, que por mais pessoas como você aqui para a gente contar a história. E assim, eu queria que agora você contasse um pouquinho de algum desafio aí que você teve, que tirou seu sono, aquele que te deu aquela dor de cabeça, mas aí você conseguiu superar e tal, uma história de sucesso, mas que foi desafiador. Tá. Nossa, na carreira, né, mais de 20 anos trabalhando nisso, foram muitos desafios, né? Tive que encarar muita coisa, mas um que tirou o sono, de fato,
todo mundo acompanhou isso, ficou sabendo. Teve a primeira crise hídrica de Manaus em 2022. Desde vamos falar assim, 1914, se não me falha a memória, teve uma crise dessa em Manaus, secaram os rios lá de Manaus. Eu me lembro. E mais de 100 anos depois, quase 110 anos depois, a gente passou por isso de novo. E os rios de Manaus secaram, não passava navio. E a extrusão é toda em Manaus. O setor de extrusão lá em Manaus desce toda a produção para a Pacsev em Mogi Guaçu, onde essa produção é distribuída para os clientes finais da Pacsev. E simplesmente travou a entrada e saída de matéria-prima em Manaus, e a gente tinha um estoque aqui em Mogi Guaçu, mas aí qual que foi a ideia? A gente foi muito assertivo naquela época lá com as decisões. Antes da seca acontecer, a gente já tinha sinais de que isso poderia acontecer. A gente contratou transportadoras rodoviárias, compramos material da concorrência para abastecimento de estoque, e aí foi uma gestão insana, foi muito tenso. A pandemia deu muito trabalho também, mas a pandemia para as empresas que estavam preparadas foi o momento que as empresas lucraram mais. Sim. Na época eu estava na Pacsev, ela surfou muito bem essa onda da pandemia, deu para ganhar mais dinheiro. Mas aí foi, apesar da pandemia, tudo, obviamente, um momento de luto, tristeza, mas profissionalmente falando, foi um momento muito rentável. Agora, esse da crise hídrica de Manaus foi difícil. A gente perdeu o sono porque não tinha material para vender. Então, foi um desafio muito grande que nós enfrentamos. Então, assim, esse mercado ele é muito competitivo. O que você acredita que torna a Packing Group uma empresa única, diferencial dela no mercado? A Packing Group, por ser extremamente grande, né? Uma empresa conhecida mundialmente, todo mundo quer fornecer para ela, e então ela tem um potencial de compra muito grande e ela consegue comprar bem, comprar as oportunidades. Esse é o maior diferencial que eu vejo para ela ter a competitividade que ela tem, porque os preços da Packing Group são imbatíveis. É a empresa que tem... Qualidade e preço. Então, por hora ia falar do preço. E não é só preço, porque às vezes você paga barato em um produto que não tem uma qualidade tão boa, mas a Packing Group, ela entrega preço e qualidade. A qualidade é o principal valor daquela empresa, da empresa que eu faço parte agora, né? E isso é o principal diferencial lá. Não perde pedido. É impressionante. Você comentou que é 0,01%. De devolução lá. Eu peguei um histórico para ver, né? Até o desafio que eu tenho. Eles trabalham, eu comentei já aqui, né? Com a questão de qualidade na formulação, eles trabalham com uma formação extremamente rica lá, que promove uma qualidade muito grande no filme. E aí, consequentemente, o índice de devolução lá é baixíssimo. Obviamente, tem uma reclamação ou outra, só que acaba não sendo... É uma reclamação porque um pallet danificou no transporte, uma divergência de peso ali porque o operador cometeu um erro de digitação, mas em qualidade mesmo, qualidade do estiramento, do controle de espessura, da aderência do filme stretch, nisso daí a empresa é impecável. Imagina, esse número fala por si só. E o quanto você acredita que a área de P&D é essencial, né, que deve ser olhada com visão estratégica assim, para a diretoria da empresa? O P&D também é indispensável lá, a Packing Group também tem, lá é o senhor Antônio, que é o responsável do P&D, um abraço para ele. Lá também tem um P&D extremamente eficiente, diferenciado, porque eles acompanham o desenvolvimento ali desde a necessidade do cliente. Obviamente, focado na questão de custo também, para promover uma margem para a empresa em relação a um produto novo, só que sempre partem do princípio de superar a expectativa do cliente. E para isso, a empresa tem que estar antenada e ligada nas tendências de mercado. Lançou
uma resina que promove uma qualidade diferenciada. A Packing Group é a primeira empresa a ficar sabendo, com certeza, pelas conexões, o network mundial dela, máquina com tecnologia nova, a Packing Group tem, a resina com qualquer tipo de inovação, a Packing Group tem. Então, o que tem de novo no mercado, a Packing Group é a primeira a lançar aqui no Brasil e na Europa também, com certeza. Uau! E, assim, esse universo de flexografia, PCP, é um universo de muita precisão, né? Sim. Conta pra gente aí uma história caótica que você já teve que viver aí ao longo de 21 anos aí na linha de produção. Nossa, são muitos desafios, né? Um projeto que a gente teve uma certa dificuldade, a Heineken exigiu 30% de PCR no filme dela. Isso daí deu um trabalho. Explica pra gente o que é o PCR. De fato, é necessário. A PCR é resina pós-consumo. Com essa tendência de sustentabilidade, de reciclar o plástico e tudo mais, algumas empresas estão sendo pioneiras e exigindo que você se adapte a isso e coloque o reciclado no seu filme. Então, quando a gente fala PCR, é um plástico que foi reciclado após o seu consumo. Ele cumpriu ali o teu propósito já e virou um reciclado e ele tem que voltar para o nosso processo produtivo. Sim. Então, a Heineken exigiu 30% da formulação com PCR. E aí foi um desafio muito grande desenvolver esse produto e entregar a mesma qualidade. Você estava entregando um filme com 30% de resina recuperada e você não podia perder em qualidade. E isso exigiu muito. Foram muitos testes, muito tempo de laboratório ali para conseguir entregar isso, mas foi um projeto bem sucedido também. Bacana. E nisso daí a Packing Group também é pioneira. Tem itens da Packing Group que é produzido um stretch com até 80% de reciclado. Uau. 80%? Um stretch manual, exatamente. Caraca, eu não fazia ideia. Isso é um trabalho de P&D, de tecnologia de máquina. Laboratórios, exatamente. Pesquisa. Muito, muito evoluído para que alcance um resultado desse. Uau! E quais habilidades comportamentais você acredita que são essenciais para liderar uma indústria assim? Nossa, falando por experiência própria, na minha carreira toda, acho que vem lá desde a minha criação, né? Eu tento fazer isso com a minha filha, mas um grande gestor, ele precisa de muita resiliência, ele precisa de muita flexibilidade e muita adaptabilidade. Sabe? Um diferencial do ser humano, na verdade, é se adaptar, né? Você vê gente morando no gelo, morando no calor extremo, tudo. Então o ser humano já tem essa característica. E a gente precisa levar isso para o mundo profissional. Eu tive experiências de trabalhar, é a 4ª cidade que eu estou indo trabalhar já, né? Fui já, Mogi Guaçu é onde tudo começou. Depois, o meu primeiro desafio como gerente foi lá em Bom Jardim, interior do Rio de Janeiro. Depois para Manaus. Terra do calor, umidade. Exatamente. E agora em Três Rios. E assim, a cultura muda muito. E assim, não dá para você ir lá, uma fábrica em Manaus, por exemplo, eu tinha 400 funcionários. Não dá para chegar lá e todo mundo trabalhar conforme o Fernando quer, se adaptar à minha cultura. Enfiar a goela abaixo. Exatamente, né? não é possível. Então, a flexibilidade e a força de adaptação para você levar a tua cultura de uma maneira convincente, de você ganhar as pessoas e mudar o jeito de fazer, de um jeito profissional, implementando procedimentos, para isso você precisa de muita resiliência. E você não vai mudar de cidade e conseguir implementar o seu jeito sem convencer as pessoas. Então você precisa se adaptar, entender o time das pessoas, respeitar isso. E são coisas assim, no profissional, no pessoal, na culinária. Lá em Manaus, extremamente quente. Teve dia na fábrica lá da sensação térmica, galpão de galvanizado e tudo mais.
a sensação térmica de 50 graus. 50 graus, é um deserto. E aí, o que o pessoal gosta de tomar de café da tarde? Lá eles chamam de merenda. Qual que é a merenda que eles gostam às 15 horas, 3 horas da tarde? Ir lá no refeitório e ter uma sopa. Sopa quente? Acredita? Então, para mim não faz o menor sentido. Eu não conseguia tomar uma sopa daquela num calor daquele. E lá é uma coisa que eles gostam. Então, é cultura. Outra em Manaus, que aí é uma coisa que você tem que se adaptar. Porque todo lugar que você ia, tinha coentro. Eu odiava o coentro. Lá eu aprendi a gostar, porque em tudo tem coentro. Então, você tem que se adaptar. Então, para um grande gestor, essas 3 características aí proporcionam uma inteligência emocional que é necessária. Não tem como. Ainda em cargos de alta gestão, já tem a pressão dos resultados que precisam acontecer e você precisa levar isso até o auxiliar de produção de uma maneira eficiente. E você só faz isso tendo resiliência. Porque a pessoa que está lá, sendo um auxiliar de produção, ela não tem o mesmo nível de comprometimento que você. Mas você precisa fazer ela entender que o resultado precisa ser entregue. E, para isso, precisa dessas 3 qualidades aí. Não tem como. Sabe o que é interessante na sua fala? Eu acredito que, de uma maneira geral, essas qualidades comportamentais, elas são essenciais para qualquer setor, seja indústria, comércio, serviço, porque os cargos de liderança, de uma maneira geral, eles têm que, além de se adaptar, essa questão da resiliência, porque eu vejo esse universo como uma montanha russa. Eu gosto de fazer essa analogia. Muitas vezes a gente está lá em cima, muitas vezes a gente está aqui embaixo, muitas vezes a gente está na expectativa ou vivendo adrenalina e a gente tem que saber lidar com essa emoção, não ficar nem muito empolgado no êxito e nem muito frustrado, saber que tudo isso faz parte, e você equalizar e ter lições de vida em cada momento é o que te torna mais preparado para o dia seguinte, né? Com certeza. Assim. E eu queria te perguntar, meu amigo, quais são as mudanças que tiveram nos últimos anos nessa indústria de embalagem que você acredita que foram mais consideráveis aí nos últimos anos? Tá, foram muitas mudanças. A Zona Franca de Manaus no mundo do plástico revolucionou tudo isso. Os grandes fabricantes de plásticos no Brasil estão na Zona Franca de Manaus, porque pela questão dos incentivos virou uma necessidade. Então isso daí já é lei, grandes nomes no mercado brasileiro estão em Manaus. Então foi a primeira grande mudança que aconteceu e todo mundo já entendeu isso. E a questão da competitividade, né? Cresceu muito, então as empresas precisam estar ali com tudo muito redondo no custo operacional, máquinas de alta capacidade produtiva, a energia elétrica ali no mercado livre para ter o consumo com o menor custo possível, os melhores fornecedores de resina com os melhores preços, que quem não está com isso implementado já corre grandes riscos de cair fora do mercado. E agora já está acontecendo esse movimento da questão do PCR que a gente acabou de comentar. Isso hoje já é uma exigência dos grandes clientes. Hoje você vê Unilever exigindo isso, Heineken exigindo isso, Ambev exigindo isso, para esse apelo de sustentabilidade no mundo do plástico. E o que está para acontecer? Inclusive, era para ter acontecido esse ano, estão aí levando meio no banho-maria, aí, postergando um pouco, porque vai ser um momento de muita complexidade, mas vai entrar em vigor uma lei, assim como aconteceu na Europa, vai acontecer no Brasil, onde os grandes transformadores, na verdade, os transformadores serão obrigados a colocar 25% de PCR em todos os segmentos. Vocês já estão preparados. Exatamente. E aí, 25% é muita coisa. E em 5 anos, chegar em 30%, que é o que aconteceu na Europa. E aí, tem muitos lastros para que isso aconteça. Na Europa, por exemplo, lá na Itália, que é onde
tive 2 visitas profissionais lá e falei sobre o assunto. Tem muitos transformadores na Europa que pararam, porque eles preferiam, às vezes, pagar a multa por não usar o PCR do que usar o PCR, porque a escassez é muito grande. Essa conta não vai fechar. E é o que está acontecendo no Brasil, que estão vendo aí... no preço, né? Exatamente. Não tem como. É impossível você ter 25% de PCR para toda a sua linha produtiva. Então, como que vai ser? Porque vai ter esse problema de gargalo, vai faltar PCR. Como que as indústrias vão se posicionar em relação a isso? Vão ter que pagar uma multa, vão ter que exportar PCR, importar PCR. A gente não sabe como que vai ser isso ainda. Então, o maior desafio do plástico está por vir, que é a implementação dessa lei de uso obrigatório do PCR. E você que já atuou aí na parte comercial e marketing são 2 áreas que estão bem próximas uma da outra. O que você acredita que é essencial no marketing de uma empresa tão grande assim, de uma indústria tão significativa? A minha maior experiência em resultados com marketing foi na Pax 7. Em 2020, a Pax 7 entrou em RJ, foi uma RJ estratégica, mas o receio de como os clientes receberiam isso era muito grande. Sim. Então, só para quem não sabe o que é RJ, é recuperação judicial, né? Exatamente. Então, a Pax 7 optou por fazer uma recuperação judicial em 2020 e isso gera um impacto negativo. Sim. Então, pensando nesse impacto negativo, tinha, por exemplo, empresas que tinham cláusulas contratuais de que não compram de empresas com RJ. E a Pax 7 tinha todo esse receio. Então, a gente fez um trabalho muito árduo de reposicionamento de marca para o mercado entender que isso seria uma nova fase para a empresa e que ela viraria essa página muito rápido e continuasse com a recorrência dos clientes. E foi um momento de muito trabalho, mas foi muito assertivo, porque clientes que tinham essas cláusulas de não comprarem de empresas com RJ entenderam o nosso momento, entenderam a nossa necessidade e mantiveram os contratos ativos. E foi um momento muito bacana. Então, obviamente, eu trouxe uma gerente de marketing para fazer a estruturação, tudo, mas foi o momento que a Pax 7 mais conseguiu crescer. Sério? Nas redes sociais, em LinkedIn. Hoje a Pax 7 tem mais de 20 mil seguidores, legal. Instagram, essas coisas, mas mostrando a seriedade com que a gente trataria esse momento, promovendo uma gestão transparente com os clientes, não em qualidade também, não gerando atrasos em entregas e tudo mais. Então, a transparência no marketing ela é muito importante. Realmente. Você ali fazer o teu trabalho mostrando a tua imagem é essencial, mas você tem que fazer aquilo de um jeito transparente, consistente, que de fato você vá cumprir a expectativa que você gerou. Porque tem muitas empresas que fazem um marketing errado, porque elas vendem um negócio que elas não vão conseguir entregar. Vendem um sonho e entregam um pesadelo. Exatamente. Então, eu acho que o principal diferencial, falando por experiência, é você mostrar a tua realidade e dentro dessa realidade que você mostrou, você conseguir superar a expectativa do cliente. É o que é necessário para você ter um marketing assertivo. Sem dúvida. E deixa eu fazer uma pergunta, meu amigo. Para essa nova geração que vem aí, que dicas você daria para alguém que almeja crescer na carreira, chegar num cargo de direção, de gestão? Que conselhos você daria para ele? Durante toda a conversa aqui, eu acho que já meio que ficou explícito um pouco de como foi a minha carreira, mas vou reforçar isso. Eu tenho um grande ídolo, até como profissional mesmo, mentor e tudo mais, tudo muito sobre essa pessoa. O primeiro TCC que eu fiz foi a frase dele que eu coloquei, do Ayrton Senna. O Ayrton Senna tem uma frase que ele fala assim: há um grande desejo em mim de melhorar. Melhorar me faz feliz. Então, isso me serviu muito como dica e é a dica que eu quero deixar para as pessoas. E não é você
gerar uma competição para sempre ser melhor do que alguém. Não é isso. É você buscar ser melhor a cada dia, que aí, consequentemente, você vai estar evoluindo e vão enxergar o que você está fazendo. Em algum momento, o reconhecimento vem. Aconteceu isso na minha carreira, em algumas promoções, como eu te falei, eu fui surpreendido, não esperava. Teve uma época na Pac7 que eu era o gerente há alguns anos já, e os que estavam lá como diretores eram pessoas extremamente capacitadas, pessoas que eu imaginava que ficariam na empresa até a aposentadoria. Eu falei, nossa, eu vou conseguir um cargo de diretoria aqui só quando essas pessoas morrerem. Mas não, aconteceu antes. Foi bem antes do que eu tinha como expectativa. E por que o meu nome foi lembrado? Porque eu fiz mais do que eu simplesmente deveria fazer. Então é a dica que eu deixo para as pessoas. Buscar essa melhoria contínua na vida profissional, pessoal, espiritual também, que tem que ter esse equilíbrio em tudo. E a pessoa buscando ser melhor sempre, o reconhecimento vem. Tem um versículo que eu gosto muito, é o versículo que eu mais me lembro dele, assim, do nada vem na minha cabeça, como veio agora. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso, você fazendo tudo do jeito que agrada a Deus, de um jeito que vai agradar o teu superior, quando tiver uma oportunidade você vai ser lembrado. E você trabalhando para ser melhor a cada dia, você vai estar preparado para essa oportunidade também. Então, essa a dica que eu deixo para as pessoas. Legal. Sei que você é corintiano, mas tem uma frase do Tele Santana, eu como São Paulino, que ele fala que você alcançar a perfeição é muito difícil, mas o que você precisa é a cada dia estar mais perto dela. Então, isso. É mais ou menos nessa linha. Exatamente. Que você trouxe. A pessoa que entra na zona de conforto, que se estagna, a pessoa fala, nossa, aqui tá ótimo, cheguei onde eu queria. A pessoa que tem esse sentimento, ela começa o declínio da vida dela. Exatamente. Então, eu não quero... Zona de conforto, né? Exatamente, eu não quero nunca ter esse sentimento. Eu quero sempre ser melhor. Quero chegar na minha velhice tentando ser melhor em alguma coisa. E você tem também a impressão que o conhecimento... quanto mais você conhece, mais você sente que você não conhece nada. Exatamente. Quanto mais você estuda, você percebe que você tem que estudar mais. Né? Exatamente. Isso daí é um fato que a gente tem que aprender, e quanto antes você aprende isso, mais longe você começa a enxergar a sua trajetória e mais longe você vai, porque você entende que você precisa sempre tá buscando essa melhoria aí, e você desenvolve a humildade também. Exatamente. Reconhecer que você não sabe. O melhor jeito de desenvolver a humildade é você entender o quão insignificante você é, o quão pequeno você é, e que você está aqui para cumprir alguns propósitos, para ajudar em muita coisa, obviamente. Sim. Mas que para a empresa, para o mundo, para a família, se você deixar de existir hoje, amanhã já vai estar acontecendo tudo do mesmo jeito, talvez de um jeito melhor. Então, você que tem que aproveitar essa oportunidade de mostrar o que você sabe, de contribuir com o que você sabe e continuar aprendendo sempre. E eu acredito que, mais ou menos, o que você faz, o legado que você deixa por onde passa, né? Sim. Foi o que você comentou, que na parte comercial você deixou um legado de a recorrência, né? E é isso. A gente tem que fazer a diferença onde a gente está e não querer impor alguma coisa, e sim provocar, né, as pessoas a pensar diferente, a tentar fazer algo diferente. É aquela história que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas certas, né? E para fechar, meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta: que conselho você daria hoje para o Fernando Moraes de 2004, quando ingressou nesse universo industrial? Que dica você poderia dar para ele hoje? Nossa, pergunta é impactante, emocionante. Mas se eu pudesse falar com o Fernando do passado, primeiro eu ia dizer que eu tenho muito orgulho dele e agradecer por ele não ter desistido. Isso daí é uma gratidão, porque foram momentos difíceis, momentos que às vezes a gente até pensou em jogar a toalha em algumas situações. Eu, quando fiz o meu primeiro MBA,
Era de toda terça e toda quinta. E era cansativo porque eu tinha que andar mais de 100 quilômetros. Eu saía de Estiva Gerbe para Piracicaba, na Unimap. Nossa. Era um MBA presencial e o Fernando não desistiu. Muitas vezes pensou em desistir. Eu acho que vale abrir um parênteses aqui para contar uma história que eu me lembrei. Por favor. Nesse MBA, eu tinha que ir de moto. Eu tinha um salário bom para a época, um de supervisor de qualidade. Foi nessa época que eu fazia, mas assim, era casado recentemente e tinha que ir para o MBA de moto. Por quê? Eu economizava no pedágio, economizava na gasolina e era o jeito de eu chegar no horário. Se eu fosse de carro, não daria tempo. Então, a moto era a melhor opção. E momentos que eu peguei frio, momentos que eu peguei chuva, passava pela cabeça se não seria melhor desistir. E aí aconteceu um dia que eu peguei uma chuva no caminho, parei no caminho para colocar uma capa de chuva, e a chuva foi tão intensa que eu cheguei molhado na universidade, na Unimap. Cheguei molhado e foi um dia que eu reclamei muito, sabe? Acho que eu até blasfemei contra Deus esse dia. Reclamei, falei, nossa, passar por isso, olha, vou ter que assistir a aula molhado. E nesse dia, fui no banheiro, tirei minha capa, me enxuguei do jeito que deu. Na hora que eu estava indo para a sala de aula, um senhor que estava num carro sedã preto lá, nem lembro que carro que era, ele me pediu ajuda. E eu sempre fui muito disposto a ajudar as pessoas, sabe? Então um senhorzinho lá me pediu ajuda, eu nem sabia para que era. Ele falou, garoto, você me ajuda aqui? Aí fui lá ajudar aquele senhor. Ele abriu o porta-mala do carro, eu até me emociono um pouco, viu? Ele abriu o porta-mala do carro e tirou uma cadeira de rodas do porta-mala do carro. Aí colocou, aí depois que eu fui entender a ajuda que ele precisava, era para ajudar a tirar o filho dele do banco de carona para colocar na cadeira de rodas, porque o menino ia assistir uma aula também. Caraca. E aí, a hora que eu fui ajudar esse menino... Você tava murmurando. Eu tava murmurando porque eu tava tomando uma chuva. E a hora que eu fui ajudar esse menino a sair do carro, uma presença de espírito, uma alegria, ele me ensinando como que eu tinha que pegar ele. Ele falou, ó, segura aqui o meu cinto... Porque senão eu sou bobão, eu não consigo me movimentar. Se você me puxar errado, eu vou cair, vou me machucar. Falando aquilo com alegria para mim. E aí... E você triste por causa de uma chuva. Mas aquilo foi eu considero assim que foi um anjo que Deus colocou no meu caminho para me ensinar essa lição. Nunca mais reclamei. Aquele dia, o meu nível de gratidão mudou. Então... É isso, pro Fernando do passado. Seguir em frente. Agradecer porque ele não desistiu, porque ele aprendeu e diria para ele que deu tudo certo, tá dando tudo certo. Então, uma família linda, uma filha linda, que tá indo para uma trajetória de muito sucesso também, porque o que ela tem que fazer de muito bom hoje é ser uma boa aluna e uma boa filha. E ela tem sido, talvez, a melhor aluna da sala, tem sido a melhor filha que eu imagino que ela poderia ser, e tá tudo dando certo. Sou um jovem ainda com 40 anos, tem muita coisa para viver, aprender, muitos resultados para serem conquistados, e graças ao Fernando do passado que não desistiu de lutar. Então aí, continuar lutando sempre, resiliência sempre, acreditar em Deus sempre que as coisas vão acontecer. Romanos 8:28. Isso aí, vou levar para mim essa daí. Eu achei que você ia falar de Salmo 91. Mas muito legal, eu fiquei impactado com isso. Adorei te conhecer, você poder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Foi inspirador para mim, tenho certeza para você que também está aí. Se você gostou dessa história, se você está conhecendo o Beats Podcast pela primeira vez, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, se puder, se inscreva, dá essa moralzinha para nós. E se você quiser vir aqui contar a sua história também, entre em contato conosco, será um prazer contar essa história aqui. Mais uma vez agradeço você, Fernando, fiquei até sem voz aqui depois dessa história. Deus, ele tem dessas, ele
nos ensina, principalmente quando a gente está murmurando alguma coisa, mas é para nos edificar, é para crescer. Assim Sim. como o seu pai, naquele momento que você queria uma Barbie, ele te edificou. Foi Deus também nesse momento te edificando ainda mais. Amém. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo prestígio das pessoas. E vou compartilhar no meu LinkedIn também. Uma oportunidade assim que eu vou levar para a vida, vou ser grato a vida toda também, porque foi muito bom participar com você, mais pessoas nesse networking aí, fico à disposição, viu? Legal, muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Até a próxima, pessoal. Valeu!